Boa tarde a todos. O meu nome é Afonso Malheiro, sou embaixador no Peru. Gostaria de agradecer o convite da Sra. Secretária-Geral da Casa da América Latina e saudar a todos os amigos dessa casa. Para dar aqui um pouco conta do que se passou no Peru desde o início da pandemia e a forma como é que isso afetou a comunidade portuguesa. O Peru decretou o estado de emergência nacional e o dever de confinamento no dia 16 de março. E foi dos países que manteve esse estado de emergência durante mais tempo e o estado de confinamento igualmente só veio a terminar em finais de junho. E isso afetou naturalmente todos os portugueses que aqui se encontravam no país. Quer aqueles que se encontravam em turismo, e eram muitas dezenas, quer, de outra forma, os portugueses residentes no país, que eram à volta de 500 pessoas. Em relação aos turistas, cerca de 100 pessoas viram-se de repente retidas nos vários cantos do Peru, sem possibilidade de se deslocarem, uma vez que eram obrigados a confinamento estrito. Todos os voos locais e internacionais tinham sido suspensos e, portanto, eles estavam numa posição bastante complicada. De maneira que foi a nossa primeira prioridade tentar ajudar essas pessoas a saírem do país, primeiro deslocando-os dos sítios onde se encontravam para Lima e depois daqui de Lima para Lisboa. Para isso contamos com vários apoios, primeiro com as instituições peruanas, desde as Forças Armadas, às entidades públicas, a ONGs, a embaixadas de outros países, que nos ajudaram a encaminhar esses cidadãos, portanto, do interior do país até Lima, através de vários meios, e depois, graças ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Estado português, através da organização de um voo de Estado de repatriamento dos turistas portugueses de Lima para Lisboa, um voo TAP, que teve lugar em finais de março, portanto, poucas semanas após o decretar o início do estado de emergência. E foi assim que saíram de Lima, do Peru, para Lisboa a maior parte dos turistas que aqui se encontravam retidos. Não só os turistas portugueses, mas também nesse voo seguiram mais de 150 nacionais de outros países europeus que aproveitaram o voo da TAP para regressarem à Europa. E, portanto, basicamente a situação dos turistas portugueses ficou resolvida nessa altura. Permaneceram aqui os residentes portugueses. Esses residentes, alguns nunca quiseram sair, porque têm aqui a sua vida, as suas atividades profissionais, estão casados, muitos deles com cidadãos peruanos, mas outros quiseram voltar para Portugal e para as respectivas famílias. E para esses ajudamos a repatriá-los através de voos organizados por outras embaixadas da União Europeia. E tanto assim é que agora, neste momento, a situação está normalizada e não temos tido mais nenhum caso de pedido de repatriamento. No entanto, essa pandemia causou naturalmente dificuldades a muitos dos portugueses que aqui se encontravam, ou porque perderam os empregos, ou porque de repente se caíram num estado de precariedade e nos dirigiram pedidos de apoio à Embaixada. E o que nós fizemos foi fazer apelo às empresas portuguesas que aqui se encontram, que são cerca de 20, para criarmos um fundo de solidariedade para apoio aos cidadãos portugueses em situação de maior carência social. E recebemos vários donativos das empresas portuguesas. Gostaria de destacar aqui a ação da Motengil e através de uma ONG portuguesa aqui constituída, que é a OICOS,
e de outra ONG peruana que é patrocinada pela Acnur, conseguimos reunir uma série de apoios financeiros que depois distribuímos pelos portugueses mais carenciados ou em situação de maior debilidade social. Outra situação com que nos defrontamos foi a situação de apoio aos detidos portugueses. Há aqui cerca de 3 dezenas de pessoas que estão nas prisões peruanas por crimes relacionados com o tráfico de droga e que os familiares, a partir de Portugal, nos dirigiram vários alertas para a situação em que se encontravam em termos de condições sanitárias nas prisões ou em que de repente tiveram que coexistir com situações de tumulto ou de distúrbios nas ditas prisões. E nós mobilizámos-nos para chamar a atenção das autoridades peruanas para essas situações e conseguimos que, da sua parte, houvesse uma ação concreta de seguimento de cada caso particular que nós tínhamos conhecimento. E agora a situação está, de facto, outra vez normalizada e portanto, deixamos de receber esse tipo de apelos. Também continuamos a apoiar naturalmente as empresas portuguesas que estão cá e que tiveram, algumas delas, alguns problemas na defesa dos seus direitos, nomeadamente no que respeita ao acesso aos contratos de concursos públicos. Chamamos a atenção das autoridades peruanas e essa atenção tem sido devidamente prestada. Naquilo que respeita à parte cultural, à promoção da cultura portuguesa, passamos a funcionar como de facto a maior parte do mundo, em formato digital, recorrendo às tecnologias digitais para promover a nossa cultura no país. E assim participamos na Feira do Livro de Lima, contando com a presença de escritores portugueses. Organizámos o Festival de Fado de Lima, com uma retrospectiva da vida da Amália. Vamos participar no Festival de Cinema da União Europeia, com a projeção de um filme português. Realizamos o encontro de editores portugueses e peruanos para a promoção da edição portuguesa no Peru e vice-versa, a edição peruana em Portugal. Continuamos a lecionar, enfim, o adito cultural, que é ao mesmo tempo bolseiro do Camões, continua a lecionar a cadeira de Cultura Portuguesa na Universidade Maior de São Marcos, que é a universidade mais antiga da América Latina, e preparamos-nos agora para criar a Cátedra de História da Cultura Portuguesa na mesma universidade e que será formalmente instituída até ao final deste ano. Quanto às perspectivas de futuro, a pandemia parece estar a regredir bastante no país, que é uma boa notícia, e a economia dá sinais de recuperação. A Embaixada, desde início de julho, está a funcionar presencialmente, tem as suas portas abertas ao público e temos recebido os cidadãos portugueses para as suas várias atender aos seus vários requisitos no que respeita à secção consular. Continuamos a dar assistência a todos os cidadãos portugueses que se nos dirigem pedidos nesse sentido e esperamos que, na ausência de uma segunda vaga de pandemia, a situação se normalize progressivamente. Era isto que eu vos queria dizer em relação a fazer o ponto da situação da vida dos portugueses e da atividade da Embaixada neste país. Gostaria de vos mandar um abraço a todos e desejar que fiquem todos bem. Muito obrigado.